Paz, paz de Deus, paz do Senhor, não é? Bom assembleiano não tem que falar paz do Senhor, não é? Obrigado, queridos, por estar aqui essa manhã. É um privilégio voltar a essa linda comunidade pastoreada pelo meu amigo pastor Samuel. Eu que tenho o prazer de dizer que sou amigo dele, não é? Ele me suportar não é fácil não. Pensa num camarada ficar perturbando ele, né, Samuel? Deus abençoe, meus irmãos, um ano de muita paz, muitas vitórias. Que a bênção de Deus permaneça sobre a nossa vida. E não é nada cabalístico. Eu, como estudante do hebraico, professor de hebraico, os senhores sabem que a letra no hebraico é número, não é? Então, por exemplo, se não existisse número no mundo, no hebraico a letra é número. E 2018, especialmente o final 18, é formado pela letra Yod, que vale 10, não é? E a letra Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, ok. É a letra Rei, que é 8. Então, quando somados 10 mais 8, é 18, que dá a letra Rai. A letra Rai, no hebraico, é vida, não é? Então, que esse ano seja o ano de uma vida abundante de Deus na sua vida. Amém? Eu sempre tenho falado isso, esse ano não é nada cabalístico, nada místico, não. É algo que a cultura judaica é muito forte nisso, não é? As letras que são números e não é nada, como eu disse aqui, esotérico, não. Há muitas coisas na Bíblia que os números falam, os números da Bíblia falam. Por exemplo, quando você lê a genealogia de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo de número 1, o 14º nome da lista é David, e David no hebraico dá 14. Então o nome Davi marcava justamente o meio da geração. Então, soberanamente, porque nós cremos, pastor Samuel, que a Bíblia é inspirada por Deus, o 14º nome da lista é David. E David no hebraico dá 14, não é? Então fica essa palavra aqui para todos vocês, que Deus abençoe. Tem muitos corintianos aqui, não? Ah, então vão sofrer um pouquinho agora, viu? 3, o senhor também? Sabe que 3 livros da Bíblia falam sobre o Coríntios, né? 3 livros. Primeiro é Coríntios, que é uma exegese, né? Não é exegese, né? Porque é Corinthians o nome do time, sim ou não? Irmão, não fica bravo comigo não, tá? Primeiro Coríntios, não é? Segundo Coríntios, tudo bem? E o terceiro? Juízes, não é? Então, tem que tomar cuidado aí com esse time. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 119. Gostou, né, corintiano? Gostou, né? Eu torço para o time que é mandamento bíblico, né? Sede santos, né? Porque eu sou santo. Aí tem exegese pura, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Foi o tempo, né, meus irmãos, dos crentes serem santos com a cara fechada, né? Parece que expôs uma dúzia de limão, né? O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. É o povo mais alegre da terra. Billy Sunday, que foi um grande evangelista, disse assim: se não existe alegria em sua vida cristã, é porque existe vazamento no seu cristianismo, não é? Então, se alegre no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que Deus transformará e tirará de nós as vestes de tristeza e colocará vestes de louvor. Jesus disse que a nossa tristeza se converterá em alegria, o fruto do Espírito é alegria, o reino de Deus é alegria. E Paulo diz: regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Salmo 119, verso, não é? Porque é um livro poético. 89. Eu quero falar nessa manhã sobre a influência da Bíblia na história. Deus tem colocado essa palavra no meu coração para pregar aqui essa manhã sobre a influência da Bíblia na história. Salmo 119, verso de número 89.
Diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Diga amém. Você pode ler, independente da sua tradução, aí, eu vou contar até 3, independente da sua tradução, você lerá aí o Salmo 119, 89. 1, 2, 3, já. Amém. O hebraico diz: Leolam Adonai devareha nitzav ba shamayim. Que coisa linda, não é? Leolam Adonai quer dizer para sempre, ó Senhor, devareha. Aqui a palavra é davar. Davar é palavra. Nitzav, permanece, está. A ideia de firmamento, de algo sólido. Ba shamayim. Ba, aqui é a preposição, não é? Em, no, e shamayim é os céus. Então, veja que lindo a sonoridade do hebraico. Leolam Adonai devareha nitzav ba shamayim. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, uma curiosidade. Vocês sabem aqui que o Salmo 119 é o alfabeto hebraico, né? Nós estamos pregando para uma igreja inteligente. Se porventura você tiver um filho, um dia uma irmã, é muito simples, né? Pessoal que não tem o conhecimento, não tem cultura, falou: pastor Marcelo, eu coloquei o nome do meu filho de Aleph. Eu olhei: minha irmã, a senhora quer aprender mesmo? Não, pastor, eu quero. Eu falei: Aleph não é nome. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e vem de Aluf, que é boi, né? Então, é bom nós falarmos isso aqui, que isso aqui não são nomes. Quem sabia disso aqui? Há poucas pessoas, né? Isso aqui é o alfabeto hebraico. São 22 letras, você pode ver que todo o Salmo 119 está dividido em 8 partes, que 8 vezes 22 vai dar 176. Então este aqui é o alfabeto hebraico. Estou pregando para uma igreja inteligente. Amém? Você tem a mente de Cristo, meu irmão. Amém? Ok. Bíblia é cultura também. E por que foi dividido assim? Porque cada letra, pastor Samuel, perfaz a ideia das primeiras palavras em português. Por exemplo, o Salmo 119, 105, que você sabe, está escrito lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você observa aí na sua Bíblia, quem tem essa marcação vai ver que está a letra Nun. A letra Nun é N. E no hebraico, Ner é lâmpada. Você entendeu que está associado? O alfabeto hebraico é como se fosse técnicas mnemônicas, ok? Por exemplo, aqui é a letra Lamed. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Porque a primeira letra do verso no hebraico é L. Leolam. Então, para fixação, pastor Samuel, da memória e das técnicas mnemônicas, os matsuretas vocalizaram o Salmo 119 assim, que é o alfabeto hebraico. Veja o verso 137, só para dar uma degustação do que é este livro, não é? E do que ele representa para nós. Veja que o Salmo 119, o verso 137, está a letra Tissad. Confirma? Quem confirma para mim? É a letra Tissad. Por quê? Tissad, que no hebraico é justiça. Qual é a primeira palavra do Salmo 137? Justo. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, a primeira letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, não é? Está associada à primeira palavra no original hebraico. Então, é uma forma mnemônica de decorar a Bíblia. Por exemplo, Samer, veja o versículo 113. É a letra Samer, não é? Aí está Samek, mas não é Samek coisa nenhuma, com todo respeito. É Samer, juntos, Samer. Vamos lá, juntos, Samer. Isso. Samer no hebraico é duplicidade.
E o texto está dizendo: aborreço a duplicidade. Então a letra está associada à primeira palavra da nossa língua portuguesa. Então foi formado um acróstico, que é o alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Se você multiplicar 22 por 8, vai dar 176 versos, que é o que tem o Salmo 119. Você pode dizer glória a Deus por isso? Valeu quem aprendeu aqui, quem aprendeu. Amém. A palavra de Deus é muito rica. Meus irmãos, a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Ela é eterna, infalível e inerrante palavra de Deus. É o livro mais lido e mais distribuído no mundo inteiro. A Bíblia é fogo que consome, é martelo que quebranta, é luz que revela, é verdade que ilumina e é espada que penetra. Ela é a espada do soldado, o cajado do peregrino, o mapa do viajante, a bússola do navegante. Por ela os céus são abertos e o inferno é abalado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. À guisa de introdução, vou deixar aqui 4 verdades sobre a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é infalível? Porque por meio dela nós nascemos de novo. O homem está morto espiritualmente. Lembra quando você chegou a esta igreja, a esta casa, ou em algum outro lugar, você estava morto espiritualmente. A sua carne, a sua alma não desejava a Deus. Você tinha prazer em outras coisas, na bebida, no sexo, no luxo desenfreado, não é? Um sociólogo francês definiu muito bem consumismo. Consumismo é comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar pessoas que você não conhece. Isso é consumismo. Nós vivíamos uma vida alienados de Deus, mas um dia a palavra de Deus, que é vida, gerou vida dentro de nós, e hoje eu estou pregando para novas criaturas aqui, amém? Nós somos nova criatura. Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se e eis que tudo se fez. Então, nós éramos mortos, e hoje, por causa da palavra de Deus, nós temos vida, não é? É interessante que há 2 palavras gregas para vida no original do Novo Testamento: bios, que é a vida biológica, né? A vida física, e zoe. E a palavra que Jesus usa em João 10:10, eu vim para que tenham vida, não é bios, é zoe. Quer dizer, é a vida de Deus, é a vida abundante. Eu declaro esta palavra sobre a sua vida. Eu estou aqui como profeta de Deus, que esse ano de 2018, você viverá na sua vida a vida abundante de Deus. Oh, maravilha! Glória ao nome do Senhor. Em segundo lugar, porque a palavra de Deus é inerrante e é eficaz e eterna. Porque por meio dela nós crescemos. 1 Pedro 2,2 diz que a palavra é um puro leite racional, onde nós crescemos. A palavra nutre. A palavra é bebida, ela é fortificante para nós, não é? Sempre uma pessoa que bebe da palavra, que se alimenta da palavra, sempre será uma vida, ela sempre terá uma vida espiritualmente equilibrada. Se você quiser crescer espiritualmente nesse ano de 2018, leia a palavra, não é? Medita na palavra. Você sabe que tem coisas na nossa vida, pastor Samuel, que não depende de Deus, depende de nós. Deus disse para Josué: Josué, eu vou te dar a receita da vitória. Medita nesse livro de dia e de noite. Dele
não se aparte nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim prudentemente te conduzirás, vírgula, e tu farás prosperar o teu caminho. Note que não é Deus. Deus diz, se você meditar na minha palavra, se você gastar tempo com a minha palavra, você terá uma vida próspera. E prosperidade, pessoal, com todo respeito, não é sinônimo de dinheiro. Prosperidade não é sinônimo de aquisições. Eu conheço milionários que moram em Alphaville, que o camarada aperta o elevador na sala dele e ele vai para a suíte dele e ele tem que tomar Lexotan para dormir. Prosperidade é saber que Deus cuida de nós diariamente. Quem recebe esta palavra aqui? Deus cuida de você diariamente. Isso é prosperidade, tá? Aliás, está sendo muito deturpado isso com o neopentecostalismo, que prosperidade virou sinônimo de aquisições. Esse pessoal precisa ler mais a Bíblia, porque se eles lessem as palavras de Jesus, Jesus diz que a riqueza de um homem não consiste da abundância de bens materiais que ele tem. É só ler as palavras de Jesus, né? Prosperidade é andar com Deus, é ter Deus como seu maior desejo. Como Davi disse, Senhor, olha o que Davi disse, eu não tenho outro bem além de ti. Nossa, essa palavra é muito forte. Será que nós podemos dizer, numa sociedade altamente capitalista, que o dinheiro do mundo está concentrado em 10, 20 pessoas? Tem um homem aí que é mais rico que 100 nações do mundo. Sabe o que é isso? Um homem amealhar a fortuna do que mais de 100 países do mundo. É saber que a nossa maior riqueza, como disse aqui o pastor Samuel, da nossa querida irmã Beth, não é? Bernadette, que coisa bonita. Saber que tem a vida eterna. Me lembro de Dwight Lyman Moody. Quando Dwight Lyman Moody, o pastor Samuel me presenteou, vocês vão ficar com ciúme, está ali. Não fala para ninguém não, não levanta isso aí não, varão, senão você é queimado aí agora aí. Isso é um tesouro, não é? Dwight Lyman Moody, quando foi partir, ele disse assim, aproxima-se o céu, afasta-se a terra, eu estou entrando na glória. Oh, maravilha! Conta-se que um pastor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, veterano, não é? Meus irmãos, eu prego o evangelho empolgado. Não tem como você não pregar o evangelho empolgado. O evangelho me empolga. O evangelho me fascina. É isso que Paulo diz, olha, eu estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Não tem como pregar o evangelho que transforma, que salva, que liberta, que cura, que ressuscita, que dá vida, que dá livramento, que restaura a vida da pessoa, se não pregar com paixão, se não pregar com denodo. E aquele pastor, aquele homem de Deus experiente, o seu auxiliar, foi orar por ele, e ele disse, pastor, nós estamos orando pelo Senhor, pastor, a igreja está orando pelo Senhor. Ele falou, meu filho, pode parar de orar, porque eu aprendi uma verdade nessa minha caminhada com Deus. Eu pensei que quando eu fosse partir dessa terra, eu iria para o céu, mas na verdade é o oposto, é o céu que está me vindo buscar-me, é o céu que está vindo ao meu encontro. Que confiança, quantos têm certeza da salvação aqui? Deixa eu ver, você tem certeza? Ih, algumas pessoas não levantaram a mão, hein? Está com medo, meu filho, hein? Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, por meio dela crescemos, repita após mim, por meio dela, nascemos de novo, por meio dela, crescemos. Terceiro lugar, por meio dela, somos purificados, não é? A palavra purifica. Escondi a tua palavra no meu coração, para fazer o quê? Para não pecar contra ti. Então a palavra, ela é uma arma, tanto de defesa como de ataque. Lembra quando Satanás citou as Escrituras, não é? Satanás conhece as Escrituras mais do que muitos cristãos. Ele conhecia o Salmo 91 de cor. Está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Satanás é astuto, não é?
Então, quando você cita a Bíblia sem o contexto, vira pretexto. É uma regra hermenêutica. Texto sem contexto vira pretexto, não é? Jesus disse: ah, Satanás, para que eu vou pular daqui se tem escada no templo, não é? Não precisa fazer loucura. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, que era a verdadeira palavra, conhecia a palavra na sua essência, também usou a Escritura. Então note que ela é uma arma de defesa e é uma arma de ataque. Satanás vem e tenta de novo. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, natural ter fome, sim ou não? Foi sustentado sobrenaturalmente. E aí Satanás vem com a tentação. Não era pecado ele comer. O pecado aqui está em usar o milagre para benefício próprio. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Ele é poderoso, ele transformou água em vinho. Ele é Senhor de toda a história, mas os milagres nunca foram usados no ministério de Cristo para benefício próprio, não é? Aí Jesus novamente cita a Escritura: Satanás, você está pensando que o homem é só carne? Você está pensando que o homem é só esse corpo, esse invólucro, esse depositário? O homem tem uma alma, tem um espírito, e ele deve ser alimentado pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode dar um glória a Deus por causa desta palavra? Então, a palavra nos purifica. Em quarto lugar, eu adiantei o pensamento aqui, por meio dela nós somos defendidos, não é? Ela é uma arma de defesa e de ataque. Jesus triunfou sobre o diabo no deserto, citando as Escrituras. A palavra de Deus é a bigorna que tem quebrado todos os martelos dos críticos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que tipo de perseguições a Bíblia tem enfrentado? Perseguição política dos imperadores romanos. No ano 303 depois de Cristo, Diocleciano achou que havia destruído cada Bíblia. Aliás, não tinha Bíblia, era rolos, não é? Depois de muitos anos, pastor Samuel, de um cruel abate e perseguição, erigiu-se no meio dos cristãos uma coluna de vitória, sobre as brasas de uma Bíblia queimada. No título da coluna podia-se ler: extinto está o nome de cristão. Diocleciano mandou queimar todos os rolos da palavra de Deus e colocou sobre uma coluna com uma Bíblia queimada. Isso a história registra: extinto está o nome de cristão. Escute, 25 anos depois, Constantino ofereceu uma recompensa por qualquer Bíblia remanescente. Em 24 horas, nada mais, nada menos que 50 cópias de rolos foram tirados dos esconderijos e apresentados ao rei, para nos mostrar uma verdade, querido: a Bíblia é indestrutível. Oh, maravilha! Perseguições religiosas. Eu estou falando sobre a influência da Bíblia na história. Quase sem exceção, os primeiros papas se opuseram à leitura e tradução da Bíblia. No ano de 1199, o Papa Inocente III ordenou que todas as Bíblias fossem queimadas. Então veja que a Bíblia se cumpre o Salmo 119 e 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Permanece a palavra de Jesus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. A rainha da Inglaterra, chamada Maria, conhecida como Maria Sanguinária, escute isso, ordenou que todos que possuíssem uma cópia da Bíblia fossem queimados. 5 anos após o seu decreto, escute isso, ela estava morta. Se levanta a rainha Elizabeth I, ascende o trono, e durante o seu reinado, ordenou que 130 edições da Bíblia fossem publicadas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus avança.
A palavra de Deus permanece, ainda que os homens tentem aniquilá-la, ainda que os homens tentem dizer que a Bíblia é um conto de fadas, que a Bíblia é uma invenção humana. Não é. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. É o livro mais lido do mundo. A Bíblia influenciou a ciência, influenciou a medicina, influenciou a política, influenciou as artes, influenciou a música, e nós estamos aqui essa manhã não para ouvir um filósofo, não para ouvir um sociólogo, não para ouvir um antropólogo, não para ouvir um psicólogo, não para ouvir um magistrado. Estamos aqui nessa manhã para ouvir a palavra da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for aplaudir, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Poderíamos ainda falar de Stalin, que disse que a Bíblia era uma coleção de lendas fantásticas. Eu pergunto, onde está Stalin? Dizia ele, a religião é uma fé fantástica em deuses, anjos, espíritos, numa fé apoiada e mantida por círculos reacionários. O comunismo tentou parar a igreja. Vocês sabiam que Voltaire, o grande pensador inglês, disse: destruam a Bíblia. Em mais alguns anos a Bíblia não existirá. Coitado de Voltaire, virou pó. E a casa onde ele disse essas palavras, hoje é uma sociedade bíblica inglesa. Porque ninguém pode, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Ninguém pode se levantar contra a autoridade da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Voltaire disse, um século depois não haverá uma única Bíblia na terra. O século passou e a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, continua viva, não é? Hoje, como eu disse, a casa onde Voltaire falou foi adquirida pela Geneva Bible Society e transformada numa sociedade bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus porque a palavra de Deus vence, a palavra de Deus triunfa. Outro detalhe, em 1933, o governo britânico comprou o valioso manuscrito grego Codex Sinaíticos. É um dos mais valiosos do mundo, não é? Os Sinaíticos e o Vaticanos. São os dois mais codex. Codex é código. Mais valiosos do mundo. Escute isso. Dos russos por $500 milhão. Escute isso, pastor Samuel. O senhor que é um homem culto. No mesmo dia, uma edição da obra de Voltaire foi vendida por 11 centavos nas livrarias de Paris. Quem entendeu o que eu falei agora? O Codex Sinaíticos foi comprado por $500 milhão. Voltaire, que se achava intelectual, teve a primeira edição da sua obra vendida por 11 centavos. A palavra de Deus, meus irmãos, é ouro. A palavra de Deus é prata. Ela é mais doce que o mel. Tem alguma coisa mais doce que o mel? Você conhece? É a palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel. Louvado seja o nome do Senhor. A influência da Bíblia na literatura. Alguns autores famosos foram diretamente influenciados pela Bíblia. Dante Alighieri, a Divina Comédia. Shakespeare bebeu muito na Bíblia, não é? Em Hamlet, em Romeu e Juliana, ele buscava inspiração na Bíblia, isso é comprovado. Eu mandei uma frase esses dias para o senhor viu? A Inglaterra, escute isso, a Inglaterra produziu Shakespeare, e a Bíblia produziu a Inglaterra. Que sacada. A Inglaterra produziu Shakespeare, mas a Bíblia produziu a Inglaterra. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor?
John Milton, no seu clássico O Paraíso Perdido. Veja a influência da Bíblia. John Bunyan, quando escreve O Peregrino, o segundo livro mais vendido no mundo, quem já leu O Peregrino? É leitura obrigatória. Escreveu quando esteve preso 14 anos em Belfast. Do lado direito a sua filha presa. É dele a frase: que fé, que confiança. Eu prefiro andar nas trevas com Deus do que andar na luz sozinho. Quer mais? Fyodor Dostoiévski, cristão, foi influenciado pela Bíblia. C.S. Lewis, quem já assistiu Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis, o maior pensador cristão do século XX, que foi influenciado por Gilbert Chesterton. Um dia eu peguei um ateu, que ele disse que ele era ateu, graças a Deus. Aí eu citei para ele Chesterton. Eu falei assim: querido, se Deus não existisse, não haveria nenhum ateu. Quem entendeu o que eu falei agora? Às vezes a gente fala umas coisas profundas, né? Se Deus não existisse, não haveria nenhum ateu. Um professor do Mackenzie quis me travar. Estudo direito no Mackenzie. Inteligentíssimo, doutor em filosofia pela PUC, com um pós-doc, não sei se foi na Sorbonne ou outra faculdade. E ele sabe que eu gosto muito de Agostinho. E ele: Marcelo, eu te vi. Ó, perigoso, né? A gente vai ficando entre as famosos, fama é um perigo. Esses dias passando a TV, vi você num debate lá no Vejam Só, você sabe hebraico, né? Falei: não, eu sou um aluno, eu estou engateando ainda. Aí ele falou assim para mim: prova-me a existência de Deus, Marcelo. Aí o Espírito Santo falou comigo. Quem crê que o Espírito Santo fala audivelmente? Ele está querendo te pegar. Aí me concentrei. Sério? Prova-me a existência. Deus existe, Marcelo? Uma pergunta filosófica. Eu falei: professor, Deus não existe. Deus é. Aí ele caiu para trás assim. Porque se eu falo que Deus existe, a palavra ek no grego é aquilo que foi tirado da existência. Se eu falo que Deus existe, ele vai falar: então quem criou Deus? Quem foi que trouxe Deus à existência? Falei: professor, Deus não existe, Deus é. E porque Ele é, eu e você existimos. Porque aquilo que existe teve começo, e Deus é a causa não causada. Ele não teve começo, Ele é eterno, e o seu nome é eterno para tudo. Eu acho que vale um glória a Deus, não vale? Deus me deu sabedoria. É por isso que quando Moisés pergunta o nome, pastor Samuel, para Deus, Deus não fala o nome. Que Deus diz? Ani R-E, Asher R-E. Eu sou o que sou, eu continuarei a ser aquele que sempre fui, ou eu serei o que serei. Deus não disse o nome. Por quê? Porque nome na cultura semítica, você tem domínio sobre uma pessoa. Você quer ver uma coisa? Seu nome? Fernando, prazer. Quem te deu seu nome, querido? Sua mamãe e o papai, não é? Mas a mamãe, a senhora, minha querida. Sandra, que nome bonito. Quem deu nome para a senhora? Seus pais. Eu pergunto, quem é o pai de Deus? Quem entendeu? Quem é o pai de Deus para colocar nome nele? Então, quando você sabe o nome de alguém, isso é cultura semítica, você tem domínio sobre a pessoa. Quem colocou os nomes dos animais? Diga Adão. Deus criava girafa. Adão que colocou os nomes. Deus criava águia. Deus criava hipopótamo. Deus criava elefante.
Então, o ato de nomear demonstra domínio. É por isso que Deus não fala o nome, porque Faraó não é nome, é título. Ele se considerava filho do Deus grande, o Deus Ra, a maior divindade do Egito. Morava numa casa grande chamada pirâmide e se considerava grande. Aí Moisés diga: o R.E. Asher R.E. me mandou falar com você, Faraó. Aí diga assim: Faraó, diga, Faraó entrou em parafuso. Que disse: eu não conheço esse Deus. Diz a cultura judaica, pastor Samuel, que ele chama os seus magos, os seus adivinhos, e diz: vai lá nos nossos deuses, nos catálogos dos deuses de Amon e de Aminon, e veja se há o nome do R.E. Asher R.E. Foram lá. Isso é a cultura judaica que diz, não é a Bíblia. Foram lá. Deus Sacarobe, Deus dos insetos, Deus Rope, Deus do Nilo, Deus Ecte, Deus da serpente, Deus Apis, o Deus touro, Deus Ra, a maior divindade. Foi, e não achou. Os magos voltam e diz: excelência, não achamos o nome do R.E. Asher R.E. Faraó então recebe a resposta dos magos e diz: Moisés, não encontramos o nome deste Deus. Agora você vai dar um glória a Deus, que nem diz na Assembleia de Deus, bem pentecostal. Sabe qual foi a resposta, pastor Samuel, de Moisés? Faraó, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo? Oh, maravilha! Mais forte, não é? Porque é para Jesus, não é? Mais forte essas palmas, sim ou não? Mais forte que é para aquele que está vivo. Ele está vivo, sim ou não? Ele está vivo. Na arte, escute isso, mais de 52 pinturas mundialmente famosas, que descrevem cenas do Antigo e do Novo Testamento, estão pintados por inspiração da Bíblia. A Última Ceia, Leonardo da Vinci. O quadro da Transfiguração, pintado por Rafael. A adoração dos magos, a apresentação do templo, tudo inspirado na... Alô? Como é o nome disso aqui? Tudo inspirado na Bíblia. Os intelectuais vão para a televisão, um bando de esquerdopata, um bando de comunista, de socialista, dizer que a Bíblia não tem influência nenhuma. Como é que não tem? Veja o quadro pintado por Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, mundialmente famoso. O quadro de Michelangelo do Juízo Final, da criação de Adão, da conversão de Saulo. Você sabe, meus irmãos, que eu amo a cultura judaica e os judeus. Acho que eu sou judeu, porque meu nome é Oliveira, né? Eu devo ter algum sangue judeu aqui. Hã? Você sabe o que os judeus fazem? Quando a criança aprende o Shema, a primeira coisa que uma criança judia aprende a falar não é Abba, papai, e nem Imalé, mamãe, é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando ela aprende a falar isso, sabe o que o pai faz? O pai traz mel para ela, para associar que a palavra de Deus não é amarga, a palavra é doce, dá mel para a criança. Escute isso, vou terminar aqui. Quem me dá mais 5 minutos? Deixa eu ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Fale para o seu irmão, desperte o seu amor pelas Escrituras. Fale isso para ele, desperte. Sai um pouquinho do Facebook, fala para ele, sai um pouquinho do Facebook.
Sai um pouquinho do Instagram, sai um pouquinho. Dedica tempo às Escrituras. Pastor Samuel, o senhor tem acompanhado minha luta. Mas minha paixão era pregar o Evangelho todo dia. Eu tenho que trabalhar, por causa do maldito Adão, não é? A gente tem que trabalhar. Que ele que foi o culpado, não foi Eva não. Olha, a irmã falou, é verdade, não é? Depois conversaremos sobre essa temática em outro dia. Escute isso, eu termino aqui. Pelo menos 7 das 70 maiores universidades do mundo são de origem evangélica. Quem sabia disso aqui? A Universidade de Harvard, que formou Bill Gates, Mark Zuckerberg e 7 presidentes dos Estados Unidos, você sabia que foi fundado por um cristão chamado John Harvard? Hoje é um antro de agnosticismo e de ateísmo. Fundada por um cristão chamado John Harvard. Você pensou, irmão? Você já fica todo metido estudando Mackenzie, imagina em Harvard, né? Pensou sair com um doutorado de Harvard? Tem um dó do Deltan Dallagnol, não é? Formado em Harvard, aquela criança lá. Não é à toa que ele é o que ele é. Fundada por um cristão. O nome dele, nunca mais esqueça, John Harvard. A Universidade de Princeton, fundada por cristão. A Universidade de Yale, fundada por cristão. Mackenzie, formada por cristão. Não estou ganhando nada não, tá, pessoal? Seria até bom, que a matrícula lá está tão pesada. Estou quase pedindo para mim ser assessor aqui do Samuel, dirigir o carro para ele, para ver se eu consigo pagar aquela matrícula lá. Sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Carregar a mala dele, né, do Fernando ali, né? Munheca de samambaia? Papai está falando que você é munheca de samambaia aí, hein? Perguntaram para o judeu Shelomô dá oferta para Deus? Dá. Como é que judeu Shelomô faz? Olha, judeu Shelomô faz o seguinte, joga dólar para cima, se Deus pegar é de Deus, se não é de judeu Shelomô, não é? Tudo bem. Veja o credo, eu termino aqui, da fundação de Harvard. Escute, olha o credo da fundação da Universidade de Harvard. Cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Esse foi o credo de Harvard. Quando fundou a universidade, esse era o credo da universidade, que foi criada em 1636. Tá bom para você? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê graça. Eu poderia falar de muita coisa aqui na música. Johann Sebastian Bach. Quem já ouviu falar? Fala dele? A irmã está falando. Vou falar um pouquinho dele. Um luterano que dedicou a sua genialidade para a música. Olha o que ele disse. Johann Sebastian Bach. O objetivo e a razão final de toda música não podem ser outros, senão a glória de Deus e a satisfação da alma. Olha que coisa. Cadê os músicos aí? Não dão glória a Deus os músicos aqui, não? A glória de Deus. Será que ele sabia alguma coisa? Era um pobre coitado, né? Ele começava as suas músicas com 2 iniciais, JJ, que significa Jesus Juva, que significa Cristo vive,
E terminava assinado SDG, Soli Deo Glória. Começava com Cristo e terminava com a glória de Deus. Que coisa, meus irmãos. Bom, vamos deixar para outro dia, tem muita coisa aqui. O aleluia de Handel. Hã? Aleluia. Aleluia. Hã? Coisa bonita. Que Deus nos abençoe a amarmos mais a Bíblia. Que Deus nos abençoe a amarmos mais a sua palavra. E que essa igreja cresça, pastor Samuel, no poder do Espírito Santo e com muitas bênçãos de Deus. Eu sou um semeador de conhecimento. Vou pedir autorização para o nosso ilustre advogado, data máxima vênia, doutor, para eu falar dos meus livros. Vossa Excelência permite, me franqueia a oportunidade, não é? Santo varão, traz os meus livros e traz o Charles Spurgeon aí também, traz essa obra magna aí do Spurgeon, traz, isso aí é preciosidade demais, isso aí é uma riqueza. Quero ver se os corintianos me amam hoje aqui, viu? Fica aqui, varão, sobe aqui. Você vai ser meu secretário ad hoc. Pastor Samuel, pega essa Bíblia linda aqui. Quem quer ela, irmãos? Isso aqui vale mais que 100 bilhões de dólares. Isso aqui tem muita riqueza aqui dentro, viu? Ela pesa mais que o dono dela, viu? Eu trouxe os materiais, eu sei que vocês amam conhecimento. Trouxe esse livro aqui do meu amigo pastor Joá Caetano, 325 respostas do Apocalipse. É um livro altamente didático. Quem será o anticristo? Quem serão as duas testemunhas do Apocalipse? Os 144 mil que os TJs dizem que são eles, não é? Esse céu dos TJ é muito pequeno, com todo respeito. O Maracanã antigo cabia mais gente que o céu dos TJ, não é? Quem são esses 144 mil? O milênio, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, o anticristo, a grande tribulação, não é? O mistério dos 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o dragão, o falso profeta, é uma riqueza. É um livro de perguntas e respostas, escrita pelo meu amigo pastor Joá Caetano, que pregou em mais de 40 países do mundo, 325 respostas bíblicas, históricas e científicas sobre o Apocalipse, profecia e sinais relativos da Bíblia. Obrigado. Esse aqui é uma preciosidade, o Talit, escrito por um judeu, Dr. Charles Klug, um judeu messiânico. Você precisa ver a profundidade que ele fala aqui sobre o Talit. O Talit é aquele manto de oração, não é? Como vocês sabem, a cultura do Novo Testamento é uma cultura judaico-cristã, embora a língua original fosse grega. Quando a Bíblia diz que aquela mulher tocou na orla das vestes, ela tocou no tzitzit tzitzit. Ela tocou nas franjas do talit. Jesus era um rabino judeu. Como que era feita aquelas franjas? Quantos nó dava, não é? A cor era azul. E os estudiosos rabinos dizem que esse azul era tirado do profundo dos oceanos de um molusco chamado rilazon, que tirava uma pigmentação e colocava bem nos nós. Então a mulher do fluxo de sangue tocou, não foi na orla, foi nas franjas do Mashiach. Qual que é o simbolismo disso? Ele explica aqui como rabino, é uma profundidade incrível, pessoal, não é? Por que azul? Porque azul fala da divindade do Messias, o céu é azul, não é? E ele vai explicando os mistérios do tzitzit, tzitzit e do talit, tá bom? Esse aqui é um presente para o pastor Samuel, meu amigo, tô, um presente para você. Você tem que esquecer de mim. A Bíblia também é presente? Você mandou pegar? Pode ser também. Pode ser também, você merece, né?